E antes de falar especificamente sobre o 8 de janeiro, quero aqui também honrar a memória, né, do sargento Roger Dias, aqui de Belo Horizonte, que foi morto, né, por um bandido que estava de prisão temporária e que deveria ter voltado para a cadeia e que, infelizmente, né, mais uma vítima, não somente do judiciário, mas também do Senado, né, que não pautou o fim da saidinha temporária que já tinha sido aprovado na Câmara. Infelizmente fez mais uma vítima. Realmente me chocou bastante esse caso e quero honrar aqui a memória dele, assim como também em breve aqui já vou honrar também a vida também do Clériston e toda a sua família que obviamente está passando por um luto aí que tenho certeza que vai ser eterno. Esses um ano que se passa, né, do dia 8 de janeiro, infelizmente é uma data ruim para o nosso Brasil, uma data que de fato alguns crimes ali foram cometidos, pessoas por um efeito de manada, né, depredaram patrimônio público, erraram, e a gente esperava de fato que houvesse justiça. Isso, inclusive, nós pedimos, né, justiça para aqueles que quebraram, para aqueles que invadiram, para aqueles que cometeram ali delitos contra a segurança pública, mas de fato nós não vimos isso acontecendo. O que de fato aconteceu aqui no Brasil foi uma desproporcionalidade jurídica, foi uma perseguição à oposição e um aproveitamento, né, doloso de uma situação que fugiu do controle, que foi esse dia 8. E a CPMI, né, que foi instaurada há meses atrás, né, contou com pessoas incríveis, duas delas estão aqui hoje, que é Magno Malta e Eduardo Girão, mas quero também aqui honrar também, né, o nome aqui de outros, como o delegado Ramagem, como Maurício Marcon, senador Seife, Eduardo, Flávio Bolsonaro, André Fernandes, Felipe Barros, Marco Feliciano, senador Marcos Rogério. Se eu me esquecer de algum aqui, me perdoe, mas de fato são assim uns nomes que me vêm à mente de que eu vi ali realmente que foram pessoas guerreiras frente a uma luta que nós estávamos lutando, Bernard. Não era somente contra uma narrativa, tá? A gente estava lutando contra ministros de Estado, estávamos lutando contra toda a mídia de esquerda e também estávamos lutando ali com poderosos senadores e deputados de esquerda que tinham ali informações privilegiadas, que tinham ali toda uma estrutura para poder destruir pessoas de bem, como foi o Argino Bedin, que é o pai da soja, um homem que foi colocado ali como financiador dos atos golpistas, mas que não tem uma mancha na sua vida pregressa e que, inclusive, a sua conta estava bloqueada antes do dia 8 de janeiro. Então, obviamente, era impossível que ele tenha financiado algo nesse tipo, já que sua conta estava bloqueada por determinação do STF. Então nós vimos realmente um caos ali acontecendo. Mas graças a Deus, a investigação, através ali da CPMI, fez com que abrisse os olhos de muitos brasileiros para o que estava acontecendo. Eu não sei na história recente brasileira, porque a mídia, né, de live é recente, as outras CPIs não tinha esse recurso, mas de fato teve dias ali que teve uma audiência de 80 mil, mais de 100 mil pessoas acompanhando. E alguns dias que poderia ter sido, digamos, uma vitória para a esquerda, na verdade, no fim do dia, quando a gente passava por ali, se tornou uma derrota para a esquerda. Eu quero relembrar que alguns casos, como o caso do Silvinei Vasquez, né, que a esquerda estava com a faca nos dentes para poder ir para cima dele, e não somente ele, mas nós também destruímos toda a narrativa mentirosa, falaciosa de que a PRF, sob a tutela do Bolsonaro, tenha influenciado no resultado das eleições. O hacker, né, de Taubaté, que na parte da manhã ali falou que o Bolsonaro tinha feito isso e aquilo, e na parte da tarde tudo veio por água abaixo quando pressionado. Nós tivemos ali também, né, pessoas como o general Heleno, tivemos ali o coronel Naime, né, que esclareceu tudo o que estava acontecendo. Inclusive, quero também aqui honrar a vida dele, da família dele, que está passando por uma dificuldade muito grande. Estive ali com o seu filho na avenida, em Brasília, na verdade, nesta última manifestação,
Coronel Naime, que saiu das férias dele, foi até o local, enfrentou a baderna e ainda assim, de promoção, recebeu uma cadeia, e diversas outras pessoas, né, familiares aqui agora que eu me solidarizo, que estão numa situação assim terrível, de não somente sofrimento no sentido financeiro, porque dinheiro a gente perde, a gente ganha, mas sofrimento psicológico, né, perdas irreparáveis, como a família do Clériston. E pode ter certeza que o dia 8 vai ficar marcado, né, nos nossos corações, mas pode ter certeza que aquilo que não te mata, ele te fortalece, né? E, infelizmente, nós tivemos uma morte, né, que foi a do Clériston, que de fato não suportou tudo o que estava acontecendo, né, toda a injustiça, já tinha um parecer da PGR para ser solto, e ainda assim foi mantido preso ali na Papuda, que eu estive por 2 vezes, e depois foi pedido que seja feita, né, um requerimento, um pedido ao ministro, e depois disso nunca mais tive autorização para poder voltar e conversar ali com os demais presos. Então, eu acredito que a partir, né, de toda essa história que a gente teve, eu acho que nós primeiro, né, precisamos fazer uma autoavaliação, né, saber de que muitas pessoas ali foram levadas a erro no sentido de que é impossível você tomar, digamos, um poder de um espaço físico como se isso fosse uma representação do poder real. A esquerda antigamente também já fez essas badernas, né, de quebrar, e foram basicamente esquecidas, né? Agora a gente vê que quando é com a direita, com poucas pessoas ali que participaram dessa quebradeira, de fato eles fazem uma vingança processual muito grande para poder amedrontar as pessoas. E apenas em 3 dias, quero lembrar aqui, Bernardo, já caminhando para a conclusão, de que em apenas 3 dias de movimentação nas redes sociais, nós conseguimos lotar a Avenida Paulista em um grito realmente de indignação com a morte do Clesão e com todos, né, também que estão sofrendo com relação a isso. E por fim, dizer que o que nós estamos passando agora serve para nos fortalecer, serve para poder mostrar que existem pessoas incríveis ainda no Brasil. Magno e Girão, de fato, o que eu pude crescer durante essa CPMI, não como político, mas eu acho que como ser humano, foi algo incrível. Foi uma experiência assim de saber que a nossa voz ela chega nos corações das pessoas. Quantas pessoas hoje eu chego nos estados e falo, olha, eu estive preso ou eu tive um parente que estava preso e quero te agradecer porque eu senti, eu vi o que vocês estavam tentando, né, fazer de tudo. Pude conhecer os demais advogados que de forma voluntária, né, estão ajudando tanto os familiares quanto os presos. A Gabriela Ritter, que é uma pessoa iluminada, que entendeu a missão dela aqui nessa terra, que realmente é cumprir um propósito, não é ser feliz. Não vim aqui para ser feliz nessa terra, pelo contrário, vim aqui para poder cumprir um propósito e sei que isso vai ser debaixo de muita dor, de muito suor. E quero deixar aqui, né, para todos os que estão, né, nos ouvindo, de que houve também momentos difíceis para a esquerda no passado, mas o que diferenciou eles, de fato, foi a persistência. Pode ter certeza que a luta do Lula, por mais inglória que seja, por mais imoral, por mais suja que seja, ela tem uma virtude que é a persistência. E ele foi preso, inclusive, né? O Lula foi preso, ficou preso 580 dias. Você teve a Dilma também, que foi presa, e todos eles de forma justificável, né? Um por corrupção, a outra por participar de um grupo terrorista, né? O VAR Palmares, e quase todos em volta do Lula também presos e agora soltos, né? Porque nós temos uma justiça cega, mas eles persistiram, ainda que fosse pela mentira. Então, eu aqui, né, apenas tenho certeza que sou o mais inexperiente aqui que vai passar aqui nessa live, mas é uma pessoa que entendeu que a coragem é a mãe de todas as virtudes e a persistência ela mantém viva essa coragem. Então, contem comigo, né, para poder manter viva, né, a memória do Clériston, de mostrar a verdade para essas pessoas. Hoje, né, na verdade, né, que já é dia 8, hoje às 8 horas da noite, eu vou lançar uma série chamada Aquilo que Não Te Contaram sobre o dia 8. E assim, eu vi uma prévia, né, do que os meninos me mandaram, e eu confesso que assim, eu me emocionei de saber que assim, o que eles estão fazendo
isso uma vez o Magno falou e isso ficou cravado no meu coração, de que a morte, por exemplo, do Clériston, o nome dele vai servir de um marco histórico para a mudança do nosso país. Então, Clesão não é só um personagem, Clesão não é um herói produzido como a esquerda produz. Né? A esquerda produz falsos heróis, mas nós, de fato, temos muitos heróis na direita, né? Alguns estão aqui e outros anônimos, né, que lutam todos os dias para que a verdade seja dita. Então, se eu puder deixar aqui uma palavra final, porque eu tenho uma grávida aqui também que precisa descansar, e ela me deu alguns minutinhos aqui para poder falar, porque eu não podia deixar de participar aqui dessa live, e falo isso aqui com o meu coração, assim, como eu posso dizer, não queria estar falando uma live sobre o 8 de janeiro, porque eu não gostaria que ele tivesse acontecido, mas sei também que muitas pessoas acreditam na nossa voz, né, acreditam na nossa representatividade, e pode ter certeza que nada como um dia após o outro dia. Eles tiveram muitos anos, Bernard, eles tiveram muitos anos, Girão, tiveram muitos anos, Magno, de produzir mentiras, narrativas, tomaram as universidades, tomaram a mídia, tomaram inclusive a nossa produção cultural, vão fazer agora um museu, né, da democracia, com um investimento de 40 milhões de reais, e pode ter certeza que as pessoas não vão esquecer, né, de cada personagem que passou na CPMI, de cada vida que foi destruída por conta de abusos judiciários, e pode ter certeza também que as vítimas, né, não vão esquecer que nenhum desse dinheiro, né, suado do trabalhador brasileiro foi para poder amparar essas pessoas, né? Os ditos direitos humanos, de fato, foi completamente esquecido para aqueles que mais precisavam, mas porque eles têm digamos, um rótulo de bolsonaristas, simplesmente são esquecidos. Então, que Deus fortaleça cada um de nós, né? Fortaleça tanto você, né, Bernardo, também aí, que exerce um papel importante, né, de jornalismo, tantos outros que passaram aqui também, quanto nós, né, políticos aí, que esse ano de 2024 seja para ser fortalecido. Contem sempre, né, com a minha voz, e que pode ter certeza que o 8 de janeiro foi uma batalha, e pode ter certeza que virão várias outras, mas estamos firmes de que o presente é deles, mas se Deus quiser o futuro será nosso. Maravilha. Deputado Nicolas Ferreira, eu quero chamar então o senador Eduardo Girão. Bem-vindo à bancada, senador. E há esperança? Podemos tratar assim? Há esperança, porque é uma batalha perdida. Né? O senhor está indo embora, deputado Nicolas? Eu preciso ir, porque a minha esposa, família, coitada, eu pedi 30 minutinhos para ela, e ela deixou aqui de forma muito solidária, mas quero aqui também já me despedir, agradecer aqui a oportunidade, mandar um abração para o Magno, um abração para o Girão, dizer que já estou com saudade já de uma outra CPI, se tiver a gente encara aí de novo, e vamos para cima, porque a vitória é nossa. Um abraço, Bernardo, e todos que estão ouvindo aí. Obrigado, Tamo querido. junto.